Boa noite a todos. Declaro aberta a 28ª sessão ordinária relativa ao 194º ano acadêmico. Parabenizo os aniversariantes da semana, o período Adebal Sabrá, um beijo carinhoso. E o nosso querido acadêmico Eduardo Lopes Pontes. Está em aprovação e análise a ata da 26ª sessão ordinária que os senhores acadêmicos receberam por e-mail. Se alguém tiver algum comentário a fazer ou alguma retificação, por favor, se manifeste remotamente ou presencialmente. É sobre o mesmo assunto? Não. Alguma coisa? Hoje nós temos a grande honra de ter aqui, veio nos trazer um convite para organizar o prêmio Ricardo Cruz, o nosso querido presidente do CREMERGE, o professor Walter Palles, que veio abrilhantar nossa sessão. Como o nosso querido presidente vai ter um compromisso agora no CREMERGE, eu vou, antes de passar a palavra aos acadêmicos, passo a palavra ao nosso querido presidente Palles para fazer uma pequena fala. Obrigado aí pela deferência, presidente Sampaio, sempre muito cortês e solícito conosco. O motivo da nossa vinda aqui, na verdade, são dois os motivos. O primeiro, o presidente já adiantou, convidá-lo, né, e, na verdade, convidando a Academia Nacional de Medicina para ser presidente da comissão julgadora do prêmio que nós instituímos em 2021, denominado Professor Ricardo Cruz, também em homenagem a esta casa. E o segundo motivo, tendo tomado posse no Conselho em 1º de outubro, a nossa nova gestão, estando eu, nesse primeiro momento, na presidência, colocar o Conselho à disposição de todos. A Academia Nacional de Medicina nos é muito cara. E isso a gente não demonstra só em palavras, mas em várias atitudes. Na minha gestão anterior, eu tive a oportunidade de convidar o professor José Galvão para ser o editor científico da nossa revista. Nós trocamos um jornal que circulava com notícias corriqueiras, que custava 5 milhões de reais ao ano, por uma revista científica, estritamente científica, sob responsabilidade do professor Galvão e de vários acadêmicos que estão no corpo editorial. Então, isso já é uma demonstração do quão nós reverenciamos a academia. O prêmio Professor Ricardo Cruz é uma outra demonstração também da importância que a gente dá a essa casa, mas, a partir desse momento, reiterar o CREMERGE como sendo a casa do médico e, obviamente, contando, mais uma vez, com a sempre generosa acolhida desta casa. Eu vejo vários amigos aqui, professor Jorge Rezende, Maurício Magalhães, o próprio Galvão. O Galvão, inclusive, nós levamos para ser um dos nossos conselheiros. Então, agora a gente
colocou parte da academia lá dentro, porque o professor Galvão é a ponte entre essas duas casas. Não posso deixar de citar meu diretor, professor Pietro, e o sempre gentil presidente Francisco Sampaio, que todas as vezes em que o Conselho demandou alguma necessidade da academia, sempre fomos muito bem atendidos. Então, a casa está de portas abertas, as nossas reverências à Academia Nacional de Medicina, e o que dependerem do CREMEG precisarem, nós também estaremos sempre dispostos a estar aqui e frequentando esse ambiente marco maior da medicina do nosso país. Com essas palavras, presidente, eu agradeço o convite, a oportunidade e me coloco a mim e ao grupo do Conselho à inteira disposição dessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Quero dizer que o presidente é de uma fidalguia de tal ordem que ele veio pessoalmente, marcou para entregar um convite para que eu, em nome da academia e com vários acadêmicos, coordenássemos a comissão julgadora do Prêmio Ricardo Cruz, que ele poderia simplesmente ter mandado o convite, mas veio aqui. Outra coisa que o nosso querido presidente, ele está intimado, e já sabe disso, que participe de todas as sessões solenes da academia, porque eu sempre tive essa visão aqui dentro dessa casa, porque o Conselho Regional de Medicina é a casa do médico, e aqui é a casa da medicina. E quando o CRM entra aqui, ele é a autoridade. Então, eu espero que o nosso querido presidente possa vir às nossas sessões, já está convidado para a sessão solene de posse na próxima terça-feira, para tomar assento à mesa e representar o nosso conselho. Então, presidente, muito obrigado. Essa casa, tenho certeza que comigo e com qualquer próximo presidente vai estar sempre próximo do nosso Conselho Regional de Medicina para colaborar, para comentar, para ajudar, para discutir, para que a gente possa avançar. Eu comentei com o nosso querido Pales que ele não pode estar presente, mas que esse assunto dos cursos de medicina e especialidade médica, nós temos que ter o conselho também discutindo conosco, nós estamos ao lado do conselho e nós vamos pensar alguma coisa. Uma das nossas discussões hoje foi sobre, e eu concordo, né, que o nosso querido Giovanni Thierry comentou, foi sobre o exame da ordem. É incontrolável o número de cursos de medicina. Você não consegue fechar um curso de medicina. Eu mostrei isso aqui mais cedo hoje. Eu não conheço nenhum curso de medicina que foi fechado desde que eu me entendo atuando na medicina, desde 1978. Nunca vi um curso ser fechado. Eu disse, fechou a Gama Filho. Não fechou a Gama Filho, faliu. Então, talvez uma saída seja o exame da ordem. O Giovanni Thierry já foi ali, provocou o nosso presidente, ele ainda tem 5 minutos, porque o CRM é perto. Eu queria saber qual é o grande entrave para que a gente possa, em algum momento, fazer um exame da ordem, como faz a OAB, né? Quando o presidente da Academia de Medicina de Portugal esteve aqui do meu lado, ele me perguntou assim, quantos advogados, porque ele é um perito, médico legal, e ele perguntou quantos advogados tem no Brasil. E aí eu mandei consultar e falei, 1.200.000. Não, o senhor se enganou, deve ser 12 mil. Não, 1.200.000, não é possível. Mas temos o exame da ordem, como tem na França, né? E como é que seria isso? É possível ou isso é uma fantasia? Não, essa discussão nós já fizemos aqui no Regional, o Conselho Federal de Medicina já fez também, e o principal entrave, na verdade, é o MEC, né? Não é o Conselho Federal, ele é favorável, né? Algum tipo de avaliação. Não é possível que a gente continue, né, colocando no mercado, principalmente uma casa que preza pela ética, pela qualidade, né, do ato médico, colocando profissionais com formação inadequada. Então, da parte conselhal, essa ideia é uma ideia que prospera, mas ela encontra, e pelo menos à época, isso tem uns 3 anos, essa discussão foi mais ampla, encontrou
barreira no Ministério da Educação. Então, assim, talvez a gente tenha Então, também que já foi uma avançar. luz para a nossa próxima discussão. Então, esse ano nós não temos mais agenda, mas com a próxima presidência eu vou me propor organizar um simpósio Interessante. com o MEC, eu consigo trazer a Ótimo. secretária de Regulação e a secretária de Ensino Superior, com o CRM, com o CFM, a AMB, e vamos discutir, Thierry, o, o exame da ordem. A discussão vai ser o exame da ordem. Ótimo. Já vou Uma solicitar pauta uma agenda importante. para março ou abril do ano que vem, porque eu não tinha essa luz que era o MEC que está entravando. À época foi. A época A foi. gente, Então, vamos... internamente, a gente entende que é importante, sim. Muito obrigado. A sua presença aqui foi honrosa, produtiva e nos deu essa luz aí para o próximo simpósio, né? É importante. Eu me sinto também bastante lisonjeado aqui, principalmente estando na mesa aqui, diretiva. Obrigado mais uma vez, Muito presidente. obrigado. Agora, dando sequência, o nosso presidente está liberado, que ele precisa. Não, nós vamos continuar. Quer falar sobre ele? Nós vamos dar sequência à ordem do dia, abrindo a palavra à comunicação dos acadêmicos. O presidente Pietro Novelino pede a palavra. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, professor acadêmico Giovanni Cherry, magnífico reitor Medônio, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Eu vou dar só um relato que, independente da religião, né, todos que estão aqui têm sua crença religiosa. Eu apenas queria dizer que foi dia do médico e dia de São Lucas para os acadêmicos, perdão, católicos. E isso se comemora porque Lucas, quando tinha 5 anos de idade, foi indagado pelo mestre Diodoro, né, o que ele pretendia fazer quando crescesse. E Lucas respondeu: ser médico, porque é a única maneira de eu encontrar o Deus desconhecido. E por isso é que comemora-se, né, o Dia do Médico para os católicos, outras religiões, com respeito, viu? Dia de São Lucas, Dia do Médico. Então, senhor presidente, é uma coisa que muita gente sabe, mas nunca é demais lembrar. Não é? Muito obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigado, acadêmico Novelino, por nos lembrar essa bela história. Abro a palavra plenária acadêmica, primeiro por prioridade feminina, nossa querida acadêmica Eliette Busquelar. Boa noite a todos, presidente, sempre presidente Pietro Novelino, Francisco Sampaio, acadêmico Cherry, caríssimos confrades e convidados. No meio dessa loucura toda que o mundo está tomado no momento, eu pedi a palavra para dizer coisas que aconteceram com os nossos acadêmicos, que são um orgulho para nós. Então, a gente teve o acadêmico Vanderlei de Souza, que ganhou o prêmio CBMM, que hoje é o maior prêmio de ciências no Brasil, e que o ano passado o ganhador foi o nosso também acadêmico confrade Gerson Lima da Silva. O nosso confrade Omar Lupe da Rosa Santos ganhou o prêmio de médico internacional da Sociedade Europeia de Dermatologia, e os nossos acadêmicos Ronaldo Damião e José de Jesus Camargo ganharam o título de doutor honoris causa na Universidade Federal do Maranhão, juntamente com
a acadêmica presidente da ABC, Helena Nader. É isso, presidente. Eu acho que a gente tem que arranjar, no momento, motivos para sermos menos tristes, eu não diria alegre, mas menos tristes, porque a situação está muito ruim. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. E como diria o saudoso Jolindo Couto, repetido por Pietro Novelino, cada vez que um de nós se eleva, a Academia Nacional de Medicina se eleva. Então, a Academia Nacional de Medicina se eleva constantemente. Acadêmico Omar da Rosa Santos, com a palavra. Senhor presidente, um breve anúncio. Está aqui sentado ao meu lado o acadêmico Maurício Yunes Ibrahim, que representou a academia no Maranhão recentemente. E amanhã, no dia de amanhã, ele completa a senioridade, de forma que eu gostaria de fazer esta recomendação. Muito obrigado. Cadê Maurício Magalhães? Boa noite, presidente Francisco Sampaio, presidente Pietro Novelino, querido confrade Giovanni Cherry, todos os confrades e confreira, todos os convidados. Eu também só queria fazer isso eu já até coloquei na nossa rede interna, mas eu também queria fazer menção a exemplo que a acadêmica Eliette falou. Eu tive o privilégio de participar de um congresso agora em Beirute, há 15 dias atrás, até por iniciativa e estímulo do Maurício Ibrahim, e eu estive num evento da Associação Médica Brasileira e Libanesa, que faz um trabalho muito intenso em São Paulo de integração com o Líbano. E é uma iniciativa muito do Raul Kutaiti. O Raul Kutaiti, o Fábio Jatene, todo um grupo lá do Sírio-Libanês, que o Giovanni conhece muito bem, e foram mais de 200 pessoas, tinham mais de 30 médicos, e foi um evento assim com mais de 400 participantes. Então, foi uma experiência muito rica, e ver esse trabalho que tem sido feito, não só do ponto de vista acadêmico, de ensinar os alunos e abrir oportunidade de estudantes libaneses virem ao Brasil, mas também eles fazem um trabalho muito grande com refugiados lá em São Paulo, e eu não conhecia esse trabalho e fiquei muito bem impressionado, admirado, e os acadêmicos Raul Kutaiti e o Fábio Jatene receberam lá aquilo que é considerado uma das maiores homenagens do Líbano, que é plantado um cedro lá na floresta de cedros, nominal a eles, em homenagem a tudo que eles fizeram, no caso, as suas famílias. Aliás, quero fazer menção que o Maurício Ibrahim também é detentor de um cedro desse lá. Então, eu acho que a nossa academia fez uma representação à altura e foi um trabalho realmente admirável. E eu acho que os acadêmicos Raul Kutaiti e o acadêmico Fábio Jatene merecem todos os elogios por essa iniciativa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, acadêmico Maurício Magalhães. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Não havendo mais ninguém remotamente ou presencialmente querendo fazer uso da palavra, nós vamos dar continuidade ao simpósio, convidando, em primeiro lugar, o acadêmico reitor Roberto Medronho para tomar assento à mesa e agradecendo o meu apelo de última hora para que o nosso reitor aceitasse falar nesse simpósio, embora com uma agenda extremamente ocupada. Convido agora também meu querido amigo acadêmico Giovanni Cherry, que me ajudou a levar a cabo essa missão de organizar esse simpósio, que vai nos falar sobre inteligência artificial generativa na saúde. Por favor, acadêmico Cherry,
com a palavra. Queria inicialmente cumprimentar o presidente Francisco Sampaio, o presidente Novelino, o reitor acadêmico Medronho, cumprimentar todos os acadêmicos aqui presentes, os convidados, e é um prazer para mim poder fazer algumas considerações sobre a questão da inteligência artificial. Acho que é um tema muito atual e realmente eu acho que valem algumas reflexões até no posicionamento futuro da academia em relação a essa questão. Contando um pouco a nossa história, em 2021, nós resolvemos estruturar um laboratório de inteligência artificial, o InLab, em parceria com a Siemens, uma iniciativa do InovaHC, e esse laboratório está situado no Instituto de Radiologia. E a questão foi justamente pensar, né? Desenvolver projetos, desenvolver pesquisas em inteligência artificial aplicada à saúde. Esse projeto depois, esse laboratório depois teve a parceria da FAPESP, é um centro de desenvolvimento tecnológico da FAPESP, que nos proporcionou um grupo grande de bolsas de pós-doutorado, doutores, que possam também, que têm nos ajudado a desenvolver os projetos, né? Vale um pouco comentar, né, que dentro da minha especialidade, em 2017, no Congresso de Radiologia dos Estados Unidos, RSNA, que se realiza todo final de novembro, surgiu, né, um comentário que deveríamos refletir na não mais formação de radiologistas, porque a radiologia seria uma especialidade que se extinguiria em alguns anos em razão da inteligência artificial, né? Que os laudos de radiologia seriam dados por inteligência artificial e o radiologista perderia a função. Isso mostra como muitas vezes as novas tecnologias elas são avaliadas de forma inadequada, né? E isso foi exatamente o que aconteceu em relação a essa previsão, né, que não só a radiologia, mas muitas profissões acabariam sendo substituídas pela inteligência artificial. E hoje, depois de alguns anos, nós temos a seguinte reflexão, que o radiologista que não usa inteligência artificial, ele vai ser substituído, né, pelo radiologista que usa inteligência artificial, né? A inteligência artificial será um instrumento importantíssimo, né, de trabalho para boa parte das especialidades médicas, né? Então, o que nós temos que fazer é desenvolver esse expertise e saber como utilizar, quando utilizar e qual o benefício da utilização de inteligência artificial. Por isso que nós realmente consideramos que era muito importante desenvolver um laboratório de inteligência artificial e desenvolver projetos, né? E hoje nós temos projetos com diferentes empresas, como a Siemens, né, que foi a idealizadora do laboratório inicialmente, mas a AWS é uma parceira importante, a Huawei. E eu acho que essa realmente é uma reflexão que nós temos que fazer dentro das nossas universidades, dentro das nossas instituições. E o primeiro projeto, né, coincidiu a criação do laboratório de inteligência artificial com a pandemia. E o primeiro projeto que nós desenvolvemos foi algoritmos de inteligência artificial que pudessem identificar, tá, o COVID na tomografia e na radiografia de tórax e pudessem também determinar
extensão da doença. Tá? Nos primórdios do Covid, os exames laboratoriais demoravam, às vezes, 10 dias para poder dar o resultado de um resultado positivo para a Covid. E a detecção através da tomografia e determinar a doença, fazer o diagnóstico através da tomografia era fundamental para a conduta, né? Para poder estabelecer o tratamento adequado do paciente. Então, nós desenvolvemos esses algoritmos e disponibilizamos para mais de 70 hospitais, que colocavam, né, os casos na nossa plataforma e recebiam em poucos minutos uma resposta sobre a positividade, sobre o grau de suspeita de Covid e a extensão da doença. Né? E nós tínhamos um grupo de radiologistas que acompanhava, né, e fazia, vamos dizer, uma espécie de revisão dos casos para ver como funcionavam esses algoritmos. Entre outros projetos interessantes que nós estamos desenvolvendo no nosso laboratório de inteligência artificial, eu destaco que esses projetos vão desde, por exemplo, a redução de ruídos em ressonância magnética. Nós sabemos que a questão do ruído na ressonância magnética é um grande limitador, muitas vezes, no exame, é algo que causa um desconforto para o paciente, desde a previsão de risco cirúrgico para pacientes com câncer de pulmão, e recentemente desenvolvemos um algoritmo para a detecção de tumores hepáticos em pacientes com doença crônica. Tá? Então, esses algoritmos, eles ajudam, né, não só no diagnóstico, potencializando o diagnóstico, mas também ajudam em melhorar, né, exames, procedimentos, né, e poder identificar pacientes de risco. Então, a verdade é que a inteligência artificial já está sendo utilizada. Tá? É importante destacar que 75% dos algoritmos que foram aprovados pelo FDA até hoje nos Estados Unidos estão relacionados com radiologia e diagnóstico, ou seja, a radiologia foi uma área que foi mais impactada pela utilização de inteligência artificial. Em particular porque a radiologia é uma especialidade muito tecnológica, né, onde a tecnologia é rapidamente absorvida. Mas o que se observa é que esses algoritmos de inteligência artificial estão entrando desde em processo de gestão até compras hospitalares, melhoria de eficiência, ajudam na detecção, na identificação de pacientes de UTI, dão alerta em relação a uma piora de quadros de pacientes em terapia intensiva. Então, realmente é um grande espectro da utilização da inteligência artificial, que, aos poucos, né, vai sendo incorporada no dia a dia dos nossos hospitais, das nossas instituições de saúde. Mais recentemente, começou-se a falar na inteligência artificial generativa, né? Trazendo uma nova etapa em relação à inteligência artificial, né? E a partir de modelos, o modelo mais conhecido é o GPT-4, né, que já evoluiu bastante, né, da primeira versão. E esses modelos, eles têm uma fase de treinamento, né, onde eles são treinados para alguns tipos de expertise, né, dependendo do interesse, né, da aplicação. E hoje já existe uma série de aplicações que já têm amplo uso em relação à inteligência artificial generativa. Eu destaco, né, a questão das buscas, né, a geração de imagens, assistentes de conversa, eles começam a ser utilizados para, muitas vezes, ter uma conversa inicial com o paciente e
poder fazer uma triagem de pacientes, a geração de voz, né, a geração de vídeo a partir de imagens conhecidas, né, imagens que esses algoritmos estudaram, não é, ou aprenderam. Eles podem criar novas imagens, novos vídeos, novas vozes, né, a partir desse aprendizado anterior. Então, essas aplicações realmente são muito ricas, né? Mas nós estamos ainda num aprendizado, né, de como isso pode ajudar a saúde, né, de como isso vai contribuir para transformar a saúde. E nós acreditamos que a inteligência artificial generativa vai trazer impactos muito importantes para a saúde em todos os pilares hoje das nossas instituições, tanto na assistência, como na educação, como na pesquisa e na inovação. A inteligência artificial generativa, eu diria que é muito criativa, né? Então, as possibilidades de aplicação no dia a dia da saúde, da educação e da pesquisa realmente são muito amplas e já começam a surgir os primeiros algoritmos que mostram a variedade de aplicação da inteligência generativa na prática da saúde. Alguns exemplos em relação às possibilidades de aplicação em assistência, né? Adaptação de linguagem, né? A inteligência artificial generativa pode adaptar os textos médicos. Por exemplo, um texto médico para que um paciente possa ler, né, e entender, né, alguns aspectos sobre a sua doença, né, algumas orientações de exames, algumas orientações que o médico queira dar, né, e, ao mesmo tempo, a inteligência artificial generativa pode criar textos para os profissionais de saúde, tanto para médicos, né, trazendo uma série de informações para médicos, como para enfermeiros ou outros profissionais de saúde que necessitam alguma orientação em relação a uma doença ou a um procedimento. Nós identificamos um enorme potencial no acompanhamento via telemedicina, porque a inteligência artificial generativa tem a capacidade de interagir com o paciente, né? E o paciente, muitas vezes, nem percebe que está falando com inteligência artificial, né? Então, na área de saúde digital, de teleconsulta, a inteligência artificial pode responder às questões de pacientes, pode ajudar na triagem desses pacientes, na primeira triagem para ver se encaminha um especialista, para ver se existe algo que indique a necessidade de um atendimento mais de urgência. Então, nesse aspecto, nós identificamos realmente que a inteligência artificial generativa pode ser um ótimo mecanismo para fazer a primeira interação com o paciente e para dar as primeiras orientações. E certamente, né, nesse campo, nós vamos ter um grande desenvolvimento de aplicações muito ricas que possam melhorar, né, a qualidade do paciente e deixar, né, que o médico se concentre nas atividades mais nobres e possa já receber o paciente já criado com informações valiosas que possam acelerar o atendimento. E uma série de operações clínicas. Hoje nós sabemos que o médico ele perde muito tempo, né, preenchendo formulários dentro dos prontuários eletrônicos, escrevendo informações clínicas e realizando uma série de tarefas administrativas que a inteligência artificial generativa pode fazer com muita eficiência. Aliás, eu diria que, inicialmente, nós enxergamos a inteligência artificial como algo que poderia melhorar muito o diagnóstico, né? que seria a grande transformação
em relação à precisão do diagnóstico e aumentaria muito a segurança do paciente em relação ao diagnóstico. Sim, eu acho que a inteligência artificial pode ter uma contribuição em relação a isso, mas a maior contribuição hoje da inteligência artificial é em relação de eficiência de processo, né? É um excelente instrumento que ajuda o médico, né, os profissionais de saúde, os administradores hospitalares a melhorar a eficiência do processo, né? Poder reduzir o tempo que determinadas funções administrativas são realizadas, para poder reduzir o tempo que o radiologista avalia um exame. Então, o maior marco da inteligência artificial hoje é realmente em relação à eficiência. E eu acho que aqui, justamente, é algo onde a inteligência artificial pode tirar, né, do médico uma série de tempo que ele perde em relação a processos administrativos e pode fazer com que o médico só reveja essas informações. E já existem alguns cases assistenciais nessa área em relação à inteligência artificial generativa. Existem esses dois exemplos. Um é o Meditech, né, que é um sistema que sumariza informações de prontuários médicos, né? Nós sabemos que quando nós temos que avaliar um prontuário médico, existe uma enormidade de informações complexas, perdidas pelos prontuários, nas evoluções, e muitas vezes a equipe médica perde um enorme tempo revendo essas informações. E esse algoritmo, ele sumariza essas informações, né? Então, o médico pergunta, né, para esse algoritmo informações de um paciente, recebe os resultados, e esses resultados incluem todas as informações relevantes do prontuário. Então, aqui, onde existe uma grande perda de tempo da equipe médica em avaliar as informações de um prontuário, esse algoritmo resume, detalha e ajuda o médico na tomada de decisões. E pode até revisar artigos científicos também relacionados com o caso. E o outro, que é o HCA Healthcare, é o uso da inteligência generativa para criar notas médicas em relação a conversas de paciente. Por exemplo, o médico tem um diálogo com o paciente numa teleconsulta ou numa consulta presencial, e esse sistema ele faz um sumário da conversa do paciente, ou seja, ele faz as anotações que o médico deveria estar fazendo, né? Então, ele faz essas anotações para o médico, né, de forma automática, né, a partir da voz, e ao médico cabe só revisar as anotações que esse algoritmo fez. E essas informações são, após a aprovação do médico, elas são automaticamente transferidas para o prontuário. Então, nós podemos imaginar, né, como um algoritmo desse tipo ajuda nas tarefas administrativas do dia a dia da equipe médica, como isso reduz o trabalho administrativo e como isso realmente é inovador, né? Então, nós temos aqui duas importantes contribuições assistenciais, cases assistenciais, já de algoritmos envolvidos que podem ajudar no dia a dia da equipe médica. Em relação ao ensino e pesquisa, também é uma área extremamente rica, contribui muito na questão da simulação, né, de casos para treinamento, porque a inteligência artificial generativa ela pode criar essas simulações, pode criar casos complexos, né, e, por exemplo, para radiologistas em treinamento, simula, né, casos de difícil diagnóstico, casos novos, né, são criados pelo aprendizado da inteligência artificial, e cria esses cenários onde o radiologista pode ser treinado, né, estudantes e principalmente residentes
de várias especialidades, eles podem ser treinados em situações reais, né, criados pela inteligência artificial. Ou seja, nós identificamos que no ensino e pesquisa, a inteligência artificial pode trazer enormes contribuições na questão do treinamento. E também pode gerar dados que sejam semelhantes aos dados reais, evitando a questão da privacidade, né? Então, cria casos novos que são semelhantes aos reais, que podem ser utilizados para pesquisa, né? Sem comprometer, né, a confidencialidade de dados do paciente. E também, né, pode criar dados sintéticos, né, para o próprio treinamento da inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial cria dados que vão treinando novos modelos de inteligência artificial. Ou seja, é o autotreinamento da inteligência artificial através do seu conhecimento, sem a necessidade de utilizar os dados reais do paciente. O que nós podemos ver que, à medida que essas ideias surgem, já são desenvolvidos os algoritmos, né? A Bayer já desenvolveu um algoritmo que ajuda a acelerar os processos de ensaios clínicos. Nós sabemos que isso impacta muito no custo, né? De quanto custa uma pesquisa clínica. Então, esse algoritmo ajuda, né, a reduzir o tempo e o custo de desenvolvimento de produtos farmacêuticos, né? Ele acelera todo o processo do desenvolvimento de novos produtos, né? E por que inovador, né? Porque ajuda os pesquisadores a acessar, identificar e correlacionar os dados, né? Ao mesmo tempo que preserva, né, a privacidade dos dados de pacientes, e essas informações podem ser analisadas com muito mais segurança e com muito mais velocidade. Então, ela dinamiza todo o processo de pesquisa clínica. Isso, sem dúvida, vai impactar muito na questão de como os laboratórios podem vir a desenvolver novos produtos num período mais curto. E como pode ajudar muito na questão de transformar ensaios, aumentar a eficiência dos ensaios clínicos. Mas também nós temos que considerar diversos desafios em relação à inteligência artificial, né? A inteligência artificial generativa, ela não tem compromisso com a verdade. Esse é um aspecto muito importante, né? A inteligência artificial generativa, ela aprende, né, a partir de diversos modelos, mas, obrigatoriamente, o que ela apresenta como resultado, apresenta como resumo, ou apresenta como conclusões, ela não, obrigatoriamente, não representa a verdade. Por isso que é fundamental, né, que os médicos avaliem as informações e possam ter uma crítica às informações, e não aceitar essas informações de forma como verdade absoluta. Aqui eu mostro essa imagem, que é a imagem do ambulatório do Hospital das Clínicas, porque o acadêmico Jacob Kligerman, ontem, ele colocou uma imagem, um painel do Cobra, que ele fez na Alemanha, do artista Cobra, que é um artista brasileiro de arte de rua. E nós temos aqui esse painel do Cobra no ambulatório do Hospital das Clínicas, que também é uma obra de arte muito rica. Um outro aspecto importante é a questão da interação médica com a inteligência artificial, né? O médico tem que aprender a interagir com inteligência artificial. Ele não pode simplesmente aceitar o algoritmo como um fato
incorporar esse algoritmo no dia a dia do seu trabalho. O médico tem que ter um aprendizado em relação a como usar os algoritmos e se acostumar a utilizar esses algoritmos. Eu diria que essa interação médico-inteligência artificial é o passo mais difícil e mais complexo, né? E essa é a chave da introdução dos algoritmos de inteligência artificial na prática clínica. É um aprendizado que tem que ser feito de forma progressiva, com muito cuidado, para que esses algoritmos sejam utilizados de forma adequada. E o terceiro aspecto importante é a questão da regulamentação. Como toda nova tecnologia tem que ser incorporada na saúde, seguindo uma regulamentação, e não ser incorporada de forma aleatória, de forma rápida, sem que a relação custo-benefício seja adequadamente avaliada. Então, a regulamentação dos algoritmos de inteligência artificial e da sua incorporação no dia a dia da saúde, seja assistencial, seja na área de inovação, educação e pesquisa, tem que ser regulamentada. Isso a União Europeia já fez, já caminhou, e está ocorrendo aqui no Brasil. Em relação à segurança e transparência, nós também devemos lembrar que a maior parte desses algoritmos foi desenvolvido, e o aprendizado da inteligência artificial generativa foi desenvolvida em língua inglesa. Então, muitas dessas adaptações a outras línguas ainda não está consolidado, né? Então, é muito importante que essas ressalvas sejam feitas, ou seja, os modelos de linguagem não foram ainda adequadamente realizados, especialmente em língua portuguesa. Na Nature saiu recentemente que alguns sistemas de inteligência artificial apresentam respostas alinhadas com o consenso científico de forma muito próxima das respostas geradas por médicos, ou seja, nós estamos nos aproximando, né, da precisão de respostas que têm os conhecedores, né, os especialistas. Mas sempre todas essas respostas têm que passar por um crivo do médico, ou seja, como eu comentei anteriormente, não têm que ser aceitas como verdade, apesar da evolução rápida que está tendo a inteligência artificial em relação às informações que pode trazer. Existem sinais positivos da interação médica com inteligência artificial, e um exemplo é um artigo que foi publicado no Lancet nesse ano, 2023, que num grande ensaio clínico randomizado que avaliou o uso da inteligência artificial em mamografia no rastreio, com mais de 80 mil mulheres, mostrou que a utilização do algoritmo de inteligência artificial em relação ao radiologista teve uma taxa semelhante de detecção de câncer, né? E que isso está potencializado principalmente quando o radiologista usa o algoritmo de inteligência artificial. E isso reduziu substancialmente a carga de trabalho na leitura, né? 44%. Ou seja, isso mostra que o grande impacto da inteligência artificial é justamente na eficiência, né, de como ela pode ajudar a reduzir o tempo de leitura do radiologista. Já em outro trabalho, publicado na INBER, mostrou que os algoritmos de inteligência artificial na leitura de radiografia de tórax, eles
aumentam muito a eficiência quando a radiografia de tórax é normal. Mas quando existe uma normalidade, o tempo de leitura passou a ser maior. Tá? Então, mostra que ainda existe uma certa controvérsia em como a inteligência artificial tem que ser utilizada. Por exemplo, em radiologia, se propõe que a inteligência artificial possa servir de screening, ou seja, a inteligência artificial separa os casos normais e lauda os casos normais com uma revisão rápida do radiologista. Os casos anormais, o radiologista avalia após que tenham sido separados pela inteligência artificial, porque o radiologista, nos casos anormais, ele consegue dar mais agilidade em relação ao laudo do que se ele utilizar conjuntamente a inteligência artificial. Ou seja, né, nós temos um longo caminho a percorrer até que esses algoritmos possam ser utilizados de forma ampla em radiologia, evidentemente, outras especialidades, mas já indicando que, sem dúvida, eles impactam positivamente na questão da eficiência e na questão da triagem de casos. E aqui, essa reflexão dessa cientista do Google traz exatamente o que eu diria que é a impressão sobre a questão da inteligência artificial, que a revolução da inteligência artificial está muito mais relacionada com uma mudança de uso, uma mudança de costumes, e eu lembro, e talvez muitos aqui que tem uma geração semelhante à minha, eu lembro que quando, na primeira vez que eu utilizei, ou que eu instalei, que eu passei a utilizar um computador, um 386, né? Que nós imaginávamos o enorme potencial que tinha o computador, mas nós não sabíamos tirar do computador todas as suas qualidades. Nós demoramos 10 ou 20 anos para poder incorporar, né, todas as qualidades do computador na prática da saúde. Isso também vai acontecer com a inteligência artificial. É uma revolução de uso, né? Nós temos de acostumar a utilizar os algoritmos e tirar deles o potencial, mas isso vai vir com o tempo. Isso não será um processo rápido. É uma coisa em relação ao celular, né? Os celulares foram se transformando em grandes equipamentos de computação e de informação com o tempo, né? E a questão da regulamentação, nós temos colaborado com a Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas para poder fornecer dados à comissão parlamentar que avalia a regulamentação da inteligência artificial. No PL que foi apresentado, é um PL muito preocupante, porque considera a inteligência artificial como algo de alto risco, né? Independentemente da aplicação, o que eu acho que é um grande equívoco, né? A inteligência artificial é um instrumento muito útil para a saúde, então nós não podemos restringir a sua aplicação, nós temos que regulá-la com o devido cuidado, porque se nós considerarmos a inteligência artificial de alto risco, nós vamos reduzir muito sua utilização e vamos aumentar muito as obrigações e responsabilidades de quem usa, né? Então, nós temos que adequar, né, essa regulação que está tramitando no Congresso para que permita a utilização ampla da inteligência artificial, protegendo, evidentemente, a sua utilização em pacientes, mas sob a supervisão dos médicos, do profissional de saúde. Então, é muito importante, né, como essa regulamentação da inteligência artificial caminhar no Congresso, e nós não devemos restringi-la, não devemos restringir o seu uso ou transformá-la numa ameaça, né? Na verdade, a inteligência artificial é importante aliado da saúde. E aqui, para encerrar, também mostro um painel do Cobra que está
numa das paredes do Instituto de Radiologia, mostrando essa importante interação, né, da arte, né, com a saúde. E esse painel o Cobra fez em homenagem aos profissionais de saúde que atuaram durante a pandemia. E hoje nós estamos desenvolvendo, em parceria com a AWS, um novo modelo de laudo de radiologia, através de inteligência artificial generativa, fazendo com que, no pré-laudo, a inteligência artificial nos apresente os dados clínicos do paciente, que o laudo ele seja formatado e padronizado a partir de informações que o radiologista dá por voz, né? E que a comunicação, que esse laudo seja transformado numa linguagem adequada para o paciente e para o médico, ou seja, existe um laudo para o paciente que seja compreensível para o paciente. Muitas vezes o paciente pega o laudo, né, ou lê o laudo, que na verdade é um laudo para o especialista e faz conclusões inadequadas. Então, que exista um laudo com uma linguagem adequada para o paciente e um laudo com um exame adequado para o médico solicitante. Então, mostrando aí como a inteligência artificial generativa pode ajudar a transformar, por exemplo, o laudo radiológico num futuro breve. Então, eu aqui, de certa forma, eu sumarizei, né, as grandes possibilidades, né, que a inteligência artificial tem para a saúde, né, com todas as cautelas devidas e com a regulamentação necessária, mas que, sem dúvida, a inteligência artificial será um instrumento que vai ajudar o médico, né, os hospitais e instituições a poderem trazer mais eficiência para todos os seus processos e também poderem, a médio prazo, aumentar a segurança do paciente em relação a procedimentos e a condutas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, acadêmico Tchê, por essa excepcional apresentação. Acadêmico Tchê sempre trazendo as inovações e, ultimamente, trouxe várias vezes sobre inteligência artificial. Nós vamos ter um excelente simpósio internacional também, organizado pelo acadêmico Tchê e seu grupo, no mês de novembro. Vai ser um simpósio internacional com tradução simultânea, inglês-português, português-inglês, que nós esperamos que vai ser de grande utilidade e de grande atualização. Eu estava olhando aqui a apresentação do acadêmico Tchê no computador, acompanho meu computador e às vezes na tela grande. E não posso deixar de expressar a alegria de ver nosso querido acadêmico Alberto Schneider sentado ali na bancada no primeiro dia após a sua posse, porque semana passada foi feriado, e ele já estreou na mesa da presidência dos trabalhos, fazendo sua apresentação, e agora sentado ali depois de tantas lutas que travou, e a nossa alegria de ver o querido amigo aí, tanto eu quis ver essa bancada, tanto nós todos quisemos ver essa bancada. Então, uma salva de palmas para o nosso querido Schneider. Convido agora, e mais uma vez agradeço muito, meu querido amigo, querido reitor, que nunca me falhou, que vai, nosso querido acadêmico Roberto Medronho, que vai nos falar sobre situação e perspectivas dos hospitais universitários. Por favor, querido Medronho. Excelentíssimo presidente da Igreja Academia Nacional de Medicina, professor e amigo e inspirador Francisco Sampaio,
excelentíssimo acadêmico, professor Guido Cherry, com sua brilhante exposição, e o nosso eterno acadêmico, que eu costumo chamá-lo carinhosamente de meu pai acadêmico, com muita honra, o nosso querido professor que foi magnífico 3 vezes nesta jornada da Unirio, e eu agora estou sorvendo da sua sapiência, aprendendo algumas coisas para ver se eu consigo fazer 10% do que ele fez lá na Unirio. Bom, situação e perspectiva dos hospitais universitários foi o convite que o nosso senhores excelentíssimos acadêmicos, convidados, foi o que me instou, né, o professor Francisco Sampaio, de que eu mostrasse aqui. Vou tentar, em breves palavras, tentando honrar como um filho do nosso querido Pietro Novellino. Esse vai ser o roteiro que eu vou apresentar. Eu preparei essa apresentação entre várias turbulências na nossa universidade. O professor Francisco Sampaio, o nosso professor, nosso confrade, diretor da Faculdade de Medicina, falou do nosso orçamento, que aumentou agora para 360 milhões. Mas eu vou fechar o ano com um déficit de 120 milhões de reais. Já não estou pagando a Águas do Rio, já não estou pagando a Light. E já estou até preparado para que, quando a Light cortar a luz, fazer igual o saudoso professor Carlos Lessa, que disse: aqui é o lugar da luz. Se na sala não tem luz, vou dar aula no meio da rua. Então, já até repetirei, mas temos negociado com eles, eles têm sentido e sendo solidários com a nossa gravíssima situação orçamentária. Então, é 360, já com 120 de pagamento das dívidas acumuladas ao longo desse tempo. Um critério muito interessante, que acho que a gente precisa resgatar, é o conceito de hospital de ensino. E o Ministério da Saúde fez um trabalho muito bonito, credenciando hospitais como hospitais de ensino, né, que são hospitais que servem de campo de prática ligado à instituição educacional pública ou privada. Na verdade, professor Sampaio, a prática médica é intrinsecamente ligada ao ensino, né? A gente sempre que está com um colega, não precisa nem ser aluno, está com um colega, estamos aprendendo. As sessões clínicas, cada vez mais raras, professor. Eu me lembro que eu era vidrado nas sessões anátomo-patológicas lá no hospital universitário. Hoje a gente não tem o serviço de anatomia patológica, né? Então, a prática médica ela é um ensino em si. Mas o credenciamento dos hospitais de ensino dava a ele um diferencial, inclusive econômico, como dava para os HUs, esses vinculados à universidade. E essa certificação dada pelo MEC e pelo Ministério era fundamental, e tinha alguns padrões muito claros, né? Tinha que ter alunos de graduação, e veja, não precisa ser hospital universitário, mas tinha que ter alunos de graduação, residência, comissões permanentes de residência, de ética, e, no mínimo, 80 leitos. Esses certificados foram muito importantes. Política de incentivo do SUS, como eu já falei. Em 2010, tínhamos 202 hospitais de ensino, em 2021, 204, dos 6.702 hospitais
que tinham no Brasil naquele período. É interessante os primeiros registros, né, de um local hospitalar, uns atribuem a um rei do Ceilão, 453 anos antes de Cristo, que mandou criar locais de internação. Mas a Vitina, no século XI, conformou de uma forma muito mais clara um hospital. Michel Foucault, no livro belíssimo, seminal, que eu acho que todo médico deveria ler, O Nascimento da Clínica, ele mostra a criação dos hospitais na França, que derivou dos cavaleiros hospitalários. Os cavaleiros hospitalários, uma ordem religiosa ligada à Igreja Católica, ele tinha hospedarias para acolher os enfermos, acolher os desvalidos, né? E, a partir daí, começou ao médico ocupar esse espaço e passar a ser o hospital, né? O local da prática médica. E é muito curioso que a clínica vem do grego kliné. E um professor meu muito importante, o professor Clementino Fraga, falava que nada melhor do que essa palavra kliné, que significa se inclinar, inclinar-se. Ao examinar o paciente deitado no leito, o médico tinha que se inclinar para examiná-lo, e isso também é um sinal de deferência àquele enfermo precisando daquela ajuda médica. Veio a anestesia, cirurgia, microbiologia, e o hospital se consolida como centro de prática médica de base científica e eficaz. E a relação da Faculdade de Medicina com os hospitais, já foi citado aqui, veio com o relatório Flexner, que é um relatório também espetacular, porque até então, antes do relatório Flexner, estou falando de 1920, né, não havia uma regulamentação das faculdades e nas suas relações com os hospitais. E Flexner, com seu brilhante relatório, deu as bases, né, da relação da Faculdade de Medicina com hospitais universitários e a questão do ensino e da ciência. O hospital se consolida como um centro de formação médica. Formação médica através da residência médica, e porque os meninos mesmo, os novos, residiam nos hospitais naquela época, modelo americano, que nós logo importamos para o Brasil, como aqui no Hospital dos Servidores do Estado, que, segundo consta, foi o primeiro local que inaugurou a residência médica no nosso país, seguido depois por todos esses outros grandes hospitais e universidades. E ele hoje, a residência médica hoje, a Faculdade de Medicina, tem um vínculo orgânico com nossos hospitais. E como característica essencial, além da especialização lato sensu, né, não apenas médica, mas multiprofissional, tem a questão do mestrado e doutorado. A graduação, aqui foi dito que eu concordo plenamente, professor, nosso queridíssimo presidente Francisco Sampaio, que, para as necessidades médicas do Brasil, nós temos que ter os nossos alunos muito vinculados às unidades básicas de saúde, à atenção primária em saúde. Agora, para a formação médica, nós jamais podemos prescindir de um hospital, porque a propedêutica e a semiologia só pode ser feita de forma com qualidade num doente no leito, num hospital, e o aluno acompanhando diuturnamente aquela avaliação daquele caso. Não dá para fazer propedêutica e semiologia num ambulatório, numa clínica de família, é muito complicado, é muito difícil. Pode ser que a gente evolua para alguma coisa que possa prescindir do hospital. Eu, pessoalmente, não concordo com a formação hospitalocêntrica, que só o hospital é que forma médicos, né? Mas, sim, o hospital é fundamental na formação de um médico de qualidade. Não podemos prescindir dele.
E, obviamente, como hospital, só haja alta e média complexidade. E aí tem o paradoxo, professor Francisco. A gente aprende nos hospitais universitários grandes patologias, raras patologias, procedimentos de alta complexidade, e, como o senhor bem disse, sabiamente, quando ele vai para o front, ele é numa clínica de família para tratar casos simples e, muitas vezes, que ele sequer viu. Né? Então, esse paradoxo nós precisamos resolver e temos como resolver. A densidade tecnológica, o uso intensivo de recursos humanos é muito grande, né? Procedimentos muito claros, há uma estimativa de um sobrecusto de um hospital universitário de ensino, de 20% do custo de um hospital que não é de ensino universitário. Então, há que ter investimento adequado, né? E hoje as nossas unidades de saúde carecem do investimento adequado, na sua maioria, na maioria dos hospitais. E ele tem uma tendência à formação de complexos e de redes. E, por isto, por todas essas dificuldades, nós temos crises quase que contínuas. O nosso hospital universitário vive em crise, depois está em boas condições, depois de crise. O professor Novelino me perguntou ali, ao pé do ouvido, Pedronho, a Covid, como é que foi a Covid em relação aos hospitais? Aumentou os recursos dos hospitais? Eu falei assim, professor, infelizmente não, professor Novelino. Durante a Covid foram contratadas centenas de profissionais de saúde, nós abrimos muitos leitos, né? Foi realmente Mas, quando acabou a Covid, os médicos foram, e servidores, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, foram demitidos. Então, nós chegamos a 360 leitos atendendo Covid. E lembre, professor Francisco, quando a Covid melhorou e podemos fazer as cirurgias, lembra? Que foi a Covid deu. Nós rodamos os leitos, fazendo cirurgia com aquele pessoal que atendia a Covid, diminuiu o atendimento de Covid, começamos a atender, a rodar os leitos, a fazer. Quando é decretado o fim da emergência sanitária nacional, foram todos embora e hoje estamos com 160, 120 leitos. Não é possível, né? Então, nós precisamos ter uma política pública consistente para as nossas unidades hospitalares. Um exemplo, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que hoje é um orgulho para todos nós. Tem hoje um financiamento, tem hoje uma política pública, tem hoje a capacidade, e por ser um hospital que está funcionando, a capacidade de captar muitos recursos na área das agências de fomento, e hoje está lá prestando belíssimos serviços à comunidade. Espero que essa espiral ascendente continue ascendente para sempre. Que não mude um governo de ocasião e aí muda toda a política. Espero que não. Nos anos 60, os orçamentos das universidades chegou ao esgotamento, criou-se nos anos 70 o convênio do MEC, Ministério da Previdência, e nos anos 80, 90, criou-se os incentivos à produção, que é o FIDEPS, acho que todos lembram do FIDEPS, que era um incentivo, era um plus a mais do que aquilo que para os hospitais universitários, para aqueles que atendiam, porque, veja, o professor Guido Thierry, que é daquele patrimônio do HC, você está com vários alunos, precisa pedir exames, o doente, às vezes, fica um pouco mais internado, um pouco mais tempo internado, para poder ver o resultado final. Isso tem um custo. Isso tem um custo. Não é um hospital não universitário, não de ensino, que vai lá e roda o leite, faz e vamos. E esse custo tem que ser abarcado. Esse FIDEPS, hoje, já não é mais a realidade que era nessa época. Nos anos 2000 veio o incentivo à contratualização, condição para algumas habilitações,
E aí criou-se a Rede Nacional de Pesquisa Clínica. O HU tem a Rede Nacional de Pesquisa, tem o seu Centro de Pesquisa Clínica, que é um centro espetacular. Eu convido os colegas a visitar o Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário. Agora, professor Novelino, parado. Parado. Não tem doente, não tem internação, não tem como rodar leito. Podemos fazer um monte de pesquisas clínicas, fazemos isso de pesquisas clínicas. E um investimento enorme que o Ministério deu. E no ano de 2010 foi a liquidação das políticas específicas de financiamento, trazendo muitos problemas para a sustentabilidade dos nossos hospitais universitários. Eu vou, presidente, se o senhor me permitir, falar do meu local de atuação, que são os hospitais universitários, onde eu conheço um pouco melhor, conheço muito pouco sobre os demais hospitais universitários estaduais. Já os federais eu conheço alguma coisa. Nós temos, hoje, 52 unidades, hospitais universitários federais, em 35 instituições federais de ensino superior. Nós temos aqui o diretor, para mim, também outro diretor emérito da maternidade escola, né? Nosso professor Jorge Rezende Filho, que eu tive a honra de aprender muita coisa, inclusive com seu pai, né? Jorge Rezende, estudando no livro que até hoje o nosso Jorge mantém, é um dos hospitais universitários, só que sem concursos, nós temos um terço, sem concurso, desde os anos 90, com muito poucos concursos, muito pouca recomposição de pessoal, um terço dos recursos do SUS acabaram sendo consumidos, professor, para pagar pessoal terceirizado. Então, a verba nossa de custeio, que era para melhorar as condições de trabalho, passou a ter um terço dos hospitais universitários consumidos com terceirizados. E terceirizados totalmente precários. É com muita tristeza que hoje digo que o meu hospital universitário tem 889 pessoas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, que não têm dinheiro, não tem um direito trabalhista. Eles antes eram pagos na boca do caixa, agora pelo menos eles têm uma conta. Isso é um absurdo. Isso tem que acabar. São médicos, enfermeiros, em regime quase que de semi-escravidão. O médico que está atendendo lá, se ele adoecer, ele não tem direito à licença-saúde. Ele não tem direito a férias. Ele não tem direito a nenhum tipo de licença, porque ele não é regido por nada. E não é só no meu hospital. Na maioria dos hospitais universitários federais desse país. Então, isso precisa mudar. Hoje, foi proposto por um governo já passado, já passou por 3, agora está no 4º governo, então virou uma política de Estado. Fiorelli sabe muito bem disso, nosso querido Rossano, que é a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E a resistência a essa empresa é enorme, professor. Está lá o Rossano lá rindo, ele está vivendo isso junto com o professor, nosso querido. Olha, vocês não têm ideia. O professor Pedro Novelino, com a sua sapiência, pode nos dizer muito melhor. Primeiro, o quê? Uma empresa no hospital? Isso aqui não é... Gente, empresa é um nome. Se a empresa é privatizado, não, isso é uma empresa pública, unipessoal, de direito privado, porque vai contratar via CLT, vai ter mais agilidade
na compra de equipamentos, vai ter uma série de benefícios, mas há uma resistência muito grande. O salário é um salário hoje melhor do que o salário nosso de professor, né? Agora tem um diferencial, a obrigatoriedade de registrar biometricamente a presença dos servidores. Para mim, não sei se o professor Rossano, se o professor Pietro concorda, é o grande gargalo. É o grande gargalo, né? A pessoa no público, ela vai lá e sai rapidinho, mas no privado cumpre direitinho com as suas exigências. Porque se não cumprir, não fica. Então, isso também, para mim, é uma discussão ética, que é um grande problema hoje da gestão das unidades de saúde, diria, do serviço público. Eu, na gestão de um local que tem quase 90 mil pessoas sob a minha égide, eu posso dizer, professor, as dificuldades que são para fazer aquela máquina girar. Não é possível, nós temos que mudar esse modelo. E principalmente nos hospitais. Aí, regime jurídico único, né? Em que você... Estou problematizando e polemizando por debate mesmo. Regime jurídico único, que você tem isso de direitos e isso de deveres. Os direitos, todos os servidores têm. Os deveres parece que esquece ou então nem leu. Não é generalizado, nós sabemos que tem um monte de gente muito competente que toca o piano, mas poderíamos fazer muito e melhor. Estou terminando, presidente. Então, veja, essa criação da IBCE hoje, com 41 mil empregados, é a quinta maior estatal do Brasil. Só pede para a Petrobras e para algumas outras. A redução de custo de compra centralizada da primeira vez foi de R$500 bilhão. R$500 bilhão que o SUS, que os nossos hospitais, em um ano, reduziram só com compra centralizada. O que é óbvio, né? É o princípio básico. O preço cai quando você compra em volumes. E também tem recurso para investimento, vários parques tecnológicos estão sendo instalados no Brasil inteiro, e o custeio é o proveniente da assistência ao SUS, só que esse custeio ele reinveste no hospital e não para pagar profissionais que nenhum vínculo trabalhista tem. Presidente, para finalizar, hoje nós temos um outro programa, que é o ProSUS, que é um programa muito interessante, que é um contrato de metas. Então, agora vai ter 900 milhões em 2024 para os hospitais universitários, mas, olha, tem 900 milhões, quase 1 bilhão, mas vocês vão ter que fazer isso. E o pessoal reclama, produtividade. É claro que nós somos contra a produtividade, aquela coisa de você mal ver o doente. Não, mas também nós não podemos fazer pessoas que atendem um paciente num turno de ambulatório. Às vezes, um grande especialista, tendo a fila do CISREG atolada de pessoas. Eu soube agora, presidente, que a Secretaria Estadual de Saúde contratou um monte de gente, sabe para quê? Para reduzir a fila do CISREG. Sabe como eles vão fazer? Eles estão contactando todas as pessoas para saber quem já morreu, ou então quem estava para operar e entrou numa fase de INOP, e aí estão dando baixa da lista. A lista do CISREG vai reduzir. Não era a melhor forma, não é essa a forma que a gente gostaria que a fila do CISREG reduzisse. Agora, para finalizar, solução específica para as filantrópicas. Nós temos que dar um olhar especial para as filantrópicas que prestam um serviço altamente relevante a esse país. A Santa Casa, do jeito que está, não pode ficar. Nós precisamos retomar aquele grande centro de assistência à saúde
e de produção de conhecimento, de formação de médicos. Quantos médicos nós formamos na Santa Casa que hoje estão aí, né, e hoje dão nomes a ruas, a hospitais, a vários, pela grandiosidade deles, aqui na nossa Santa Casa. Nós precisamos também que os nossos hospitais passem a fazer parte do sistema de regulação. É necessário. Nós precisamos melhorar muito o CIRREG. O CIRREG, para ficar bom, presidente, para ele ficar ruim, tem que melhorar muito. Muito. Mas nós temos que ter um sistema inteligente, e aí a inteligência artificial é um outro ganho para o CIRREG. O CIRREG é uma, não sei se vocês conhecem como é uma coisa que precisa ser totalmente reformatada. Ideia maravilhosa, mas precisamos usar as novas tecnologias para isso. E, obviamente, a incorporação e inovação tecnológica, que é uma questão decisiva. Eu fico muito, para finalizar, desculpa eu ter dado uma palestra não muito animadora, mas quis trazer a realidade dos nossos hospitais. Eu fico muito triste quando, nos nossos hospitais, era onde nós incorporávamos a tecnologia. Era nos nossos hospitais que a gente testava as tecnologias. Hoje não é nos nossos hospitais, é nos hospitais privados. Nada contra, mas nós perdemos esse protagonismo, né? Hoje, nós, por exemplo, em vários de nossos hospitais universitários, não temos robô para fazer cirurgias. Isso é inconcebível. Aí o médico do público tem que estar no privado para poder fazer a cirurgia robótica. Isso não é possível. A cirurgia robótica é para todos. Não é só para quem pode pagar ou porque tem um plano top. É para toda a população. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Cadê Medronho? Mais uma vez quero agradecer o esforço de todos. Senta aqui com a gente para poder cumprir essa agenda de última hora. Só lembrar que eu, no domingo, estou olhando aqui, estava procurando aqui no meu celular, às 9h40 da manhã, domingo, acionei a Cadê Medronho, expliquei que a gente estava numa situação, tinha que fazer o simpósio de última hora, e ele respondeu: caríssimo presidente, como dizer não, meu presidente? O que quer que eu fale? Espero no Senado é muito complexo, pois viajo para Brasília na terça e retorno na quarta noite. E vocês viram o que ele preparou, né? E aí eu agradeci, ele falou: caríssimo presidente, estamos juntos por nossa Academia Nacional de Medicina. Então, acho que isso é tudo que a gente queria do acadêmico, com aquela oração aos acadêmicos do nosso querido Complito Santana. A mesma coisa do Giovanni Cerri, que eu acionei ele na Itália. Falei: Giovanni, temos que fazer o simpósio. Eu chego da Itália e vou para a academia. Acionei o Chanay. Alberto, você acabou de entrar e já vai ter que se virar. Vai ter que falar isso na quinta-feira. E acionei o Rossano também. E o Rossano, eu acabo uma aula às 6h20, 6h30 da tarde, saio correndo, olhando no celular e dirigindo. Eu fiquei preocupado se não tivesse um acidente, e veio para nos brindar. Então, é isso a nossa academia, né? Isso é a nossa academia. E em 3 horas, no domingo, nós montamos esse simpósio que já estava programado há 4 meses e que houve um problema e nós tivemos que montar tudo de última hora. Então, aqui é um agradecimento público a vocês que fazem tudo que a academia espera dos acadêmicos. Então, agora, querido Rossano, você é o comentarista desse momento, antes da gente abrir para a bancada acadêmica. Senhor presidente, muito obrigado. Presidente Francisco Sampaio, meu mestre, ex-presidente Pietro Novelino, acadêmicos Medronho e Cerri, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, convidados. Embora
estivesse a caminho, ouvi atentamente, com os olhos na direção do automóvel, mas ouvindo atentamente a palestra do professor Giovanni Cherry e presencialmente agora a palestra Medronho. E o que nós pudemos atestar, uma palestra extremamente promissora e uma, de uma certa forma, com um tanto de desânimo pela situação dos hospitais universitários, principalmente dos hospitais universitários federais. Tá? A palestra do professor Cherry, realmente, ela percorreu quase todos os caminhos que a inteligência artificial será usada futuramente, já tem sido usada já há um bom tempo, principalmente no território da imagem, né? E, na realidade, a inteligência artificial vem diferenciar a tomada de decisão em algoritmos matemáticos, que são os robôs. Né? O que diferencia a inteligência artificial realmente é a tomada de decisão. O grande problema, como o próprio acadêmico Cherry enfatizou bem, é a incorporação segura, madura, né, dessa nova tecnologia, né, que já está sendo realmente amplamente usada, principalmente na área da radiologia. E o que ele falou com relação à questão da possibilidade de isso reduzir o número de profissionais foi objeto de uma recente reportagem que deixou bem claro que a previsão é de que cerca de 30 profissões deixem de ser atividades formais em razão da inteligência artificial. Não que isso, porque seja um impacto negativo, porque criam-se outras possibilidades para essas pessoas, mas, de uma certa forma, isso é um impacto, de uma certa forma. Eu queria ouvir a opinião do acadêmico Thierry sobre isso, uma reportagem recente. 30 profissões deverão ser quase extintas no sentido de profissional liberal. Não é? E a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, que na área da cirurgia, ela realmente teve um impulso muito grande, né? Tentando fazer com que a cirurgia passe a percorrer o mesmo índice de segurança, que é o local mais seguro que existe, que é um cockpit de um avião. Ou seja, toda aquela parafernália em serviço disponibilizada para o sucesso do objetivo, que é a melhora do paciente do ponto de vista cirúrgico. Né? Ao passo que, na segunda conferência do magnífico Medronho, né, eu, fazendo uma pequena retificação, professor Medronho, a residência ela começou quase concomitantemente, mas o primeiro hospital foi o da USP. Ortopedia da USP foi o primeiro. Logo, no ano seguinte, iniciou no Hospital dos Servidores do Estado. Né? Então, realmente, com a presença do professor Thierry aqui, eu fiz questão de fazer esse adendo. Né? Mas a situação dos hospitais universitários, realmente, ela é caótica. E o que eu tenho visto, que representa muito bem isso, é uma coisa que, nos meus tempos de estudante, era quase que uma raridade muito grande, que eram os professores se aposentando antes de chegar próximo à sua expulsória. Hoje, o desânimo realmente ele é muito grande. Nós estamos presenciando vários professores que mal conseguem atingir o tempo de serviço e saindo da universidade. Ou seja, isso eu acho que é uma prova cabal de que realmente as coisas não estão indo muito bem. Né? É uma realidade dura. A palestra do professor Medronho ela foi eivada de realismo, porque os hospitais universitários hoje realmente eles vão muito mal. Eu fui um grande entusiasta à época da entrada da EBSER no Hospital Universitário Gafreguini da Unirio. Eu acho que, de um certo ponto,
a EBSER ela resolve grandes problemas, né? Ela resolve o problema dos recursos humanos, ela, como falou muito bem o magnífico Medronho, ela resolve o problema, em parte, do parque tecnológico, mas ela não resolve o grande problema, que é realmente a questão do custeio do hospital. E isso faz com que realmente os hospitais não funcionem como deveriam funcionar. E essa questão da parte assistencial, que é uma parte importantíssima, ser priorizada, fez com que ocorresse uma certa dissociação entre o corpo docente e o próprio hospital. Então, isso eu tenho ouvido, não só tenho presenciado com os meus próprios olhos, como tenho visto. Essa semana, eu fui no seminário de meio termo da CAPES e conversei com vários professores que são coordenadores, e o desânimo é completo. Eu não vi um coordenador de programa que se passe em Hospital Universitário Federal que esteja contente. Ou seja, é uma constatação que me deixou muito triste. Mas a esperança, ela sempre continua, não é? Eu acho que essa questão do custeio ela tem que ser resolvida. A questão da sintonia entre as escolas médicas e os hospitais universitários geridas pela empresa brasileira tem que ser resolvida. Isso se passa por uma simples questão, que é a estrutura da EBSER dentro dos hospitais universitários, que o transforma, de uma certa forma, em um hospital muito assistencialista. Né? Eu acho que é um outro fato, embora isso possa ser negociado nos contratos, eu acho que isso está promovendo uma dissociação muito grande entre as escolas médicas e os seus próprios hospitais universitários. Isso foi sentido muito no nosso hospital, que era um hospital basicamente tocado pelo corpo docente. Nós não tínhamos corpo técnico-administrativo à época do professor Novelino e desde o Guilherme Figueiredo, que foi o primeiro reitor da Unirio, né? Foi a aglutinação das escolas federais. A escolha foi por contratação de professores e não de técnicos administrativos. Então, a EBSER supriu muito a questão de recursos humanos, mas, por outro lado, houve uma certa dissociação que não foi muito saudável. Mas eu acho que são coisas que podem ser resolvidas a curto prazo. Agora, o problema do custeio, enquanto não for resolvido, realmente a questão continua insolúvel. Esses eram os meus comentários. Muito obrigado, acadêmico Fiorelli, e pela sua dedicação sempre e disponibilidade para a Academia de Medicina, que realmente é fantástica, inclusive com nossos cursos de MBA, etc. Acadêmico Eliette tem pelo menos 40 e alguns anos de UERJ, né? Como eu, e as dificuldades sempre existiram, né? As dificuldades sempre existiram. Eu me lembro que nós compramos o primeiro ventilador para a sala de aula, ventilador de teto, fazendo uma vaquinha e depois dando curso de férias para arrecadar dinheiro, uma coisa totalmente irregular, porque a gente tinha que arrecadar dinheiro na mão mesmo, e comprava as coisas. Sempre existiram. O que eu acho que diminuiu muito foi o orgulho, né? Assim como você disse, o sujeito se aposentar antes. No Hospital de Ipanema, onde eu fiz uma boa parte da minha formação, um chefe de serviço, quando você tinha sido nomeado chefe de serviço, envolvia até o presidente da República, ministro de Estado. Hoje, você não consegue um médico para chefiar o serviço, você tem que fazer rodízio. Olha, você fica esse ano, no ano que vem a gente fica no outro. O sujeito, há 40 anos atrás, o sujeito era um status de ser um chefe de serviço. Então, acho que isso foi também uma coisa muito ruim, né? Ficou muito desprestigiado. Mas eu queria aproveitar o Thierry e novamente fazer a
pergunta. Eu mostrei na primeira parte uma apresentação sobre os cursos de medicina, formação, quantidade de médicos, etc, etc. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, aquele comentário do Thierry, é que na USP, a maior e melhor faculdade de medicina do Brasil, parece, eu não sei se eu estou certo na percentagem, que 30% dos médicos que se formam na USP não querem fazer medicina. Eles querem ser empreendedores. Então, eu queria que o Thierry falasse um pouco sobre isso e o que isso vai ter que mudar no currículo, né? Nós já tivemos aqui um seminário sobre currículo médico, foi, poxa, tanta coisa teria que mudar, né? Porque se 30% quer empreender e a gente não fala nada de empreendedorismo, pelo menos aqui na nossa escola. Thierry, dá uma palavrinha sobre isso. Veja, esse dado é um dado interessante porque, assim, a medicina como profissão perdeu muito nessas últimas 2 décadas, né? O médico perdeu prestígio, né? Hoje nós temos as grandes corporações. O médico virou nós tínhamos um grande contingente de profissionais liberais, né? E hoje, infelizmente, a maior parte dos médicos acaba sendo empregado de um convênio, de uma... veja, na Faculdade de Medicina da USP, aqui como na UFRJ, nós temos um contingente, né, de pessoas altamente capacitadas intelectualmente, né? E eles enxergam, infelizmente, essa mudança da medicina, né? Da mudança da falta de oportunidades, né? De poder traçar, né? uma carreira que seja uma carreira que esteja dentro da sua vontade, dos seus desejos, né? Nesse aspecto cresceu a questão do empreendedorismo. Hoje mesmo estava recebendo o que tem, né, de médicos, de estudantes que hoje têm uma startup e muitas delas muito bem sucedidas. É muito interessante porque é uma geração que já vem com uma outra mentalidade, né, com outro conceito, né? Então, o empreendedorismo é uma coisa que tem crescido muito nas nossas universidades, principalmente nas boas universidades. Os nossos estudantes, os nossos médicos, né, eles percebem isso como uma oportunidade de realização, de criar sua empresa, de ter um trabalho diferente, de poder estimular a criatividade. Então, esse é um fenômeno que nós temos que estimular, né? Eu acho que nós temos que criar condições para que os estudantes entrem em contato com o empreendedorismo, né? Tenham oportunidades de inovar. E, para isso, é uma coisa que eu aprendi em Stanford, é muito importante misturar as profissões, né? Nós trouxemos engenheiros para dentro da Faculdade de Medicina e do hospital, e também eles levaram médicos para desenvolver projeto com eles, né? Então, o empreendedorismo, a inovação, está muito atrelado a essa oportunidade de profissões complementares, médico, engenheiro, arquiteto, advogado, economista, trabalhando juntos e desenvolvendo projetos juntos. Eu acho que é algo muito positivo, né? Que nós possamos estimular a inovação e o empreendedorismo, porque eu acho que isso vai criar riqueza para o país, né? Muito obrigado, acadêmico. Acadêmico Medronho quer fazer um comentário, depois vou abrir para a bancada. É um brevíssimo comentário, concordo tudo com o acadêmico Thierry falou, mas é impressionante que nós precisamos rever também todo o nosso processo pedagógico. A gente está dando aula como se dava no século XIX, de cuspe-giz. Agora nem mais cuspe-giz agora tem um pilô e uma lousa branca. E os alunos estão em outra, estão criando, e a gente tem que estimular isso neles, a criatividade, a interação. Nós temos que fazer com que eles ganhem o encantamento pelo conhecimento, e o encantamento por realizar coisas, por empreender, dar soluções a problemas concretos, né? E os nossos alunos de medicina, de todas as universidades, passaram por um funil, são muito bons.
E o que a gente faz? A gente fica ali quase que, desculpa a expressão, quase que emburrecendo eles, botando eles numa caixinha, né? Botando eles para fazer provinha, e aí eles decoram. Isso acabou, gente. Isso acabou. Acabou. A gente tem que abrir os olhos para, sem contar, para finalizar, presidente, que tudo que nós estamos ensinando hoje, daqui a 6 anos, quando eles se formarem, não vai ser mais nada disso. Obrigado, Cadê Medonha? Cadê Maurício Nunes Ibrahim com a palavra? Obrigado, senhor presidente, membros da mesa. Eu queria parabenizar ao presidente e aos organizadores. Há muito tempo a gente espera a oportunidade de discutir esses temas com os nossos acadêmicos, com a riqueza que temos dentro de casa, para buscarmos termos uma opinião institucional sobre o problema que aflige a todos nós. Com quase 40 anos aí de magistério, esse é um assunto muito caro para mim. Eu vi com muito interesse tudo que foi dito, e a inteligência artificial, ela funciona fomentada por dados. Se nós pegarmos qualquer inteligência artificial hoje e fomentarmos com alguns dos nossos dados, ela vai apontar em algumas direções que talvez a gente não esteja atento para elas. Por exemplo, a formação de um bom especialista exige residência médica. Uma boa residência médica de especialidade são de 4 a 6 anos a serem feitos. A grande maioria hoje dos alunos que entram na faculdade de medicina estão entrando em universidades privadas. As universidades privadas precisam ser pagas e grande parte desses alunos tem financiamento a ser pago depois da graduação. O número de vagas de residência médica ociosa é sintomático. As pessoas não estão procurando a residência médica, primeiro, porque elas têm compromissos financeiros que não conseguem ser honrados. Se nós pegarmos o valor da residência médica hoje, que custa, eu acho, se não me engano, R$ 4.100, isso não dá $3 por hora. Nem o estacionamento dos grandes centros a gente consegue pagar com esse valor. O modelo de residência médica, o indivíduo morava no hospital, tinha casa, comida e uma remuneração. Hoje isso acabou. Hoje você condena o indivíduo, depois de formado, a receber $3 a hora durante 4 a 6 anos para se tornar especialista. Então, eu tenho conversado com vários alunos e falei, professor, eu não posso mais fazer residência médica. Esse é um problema. E vai na questão do fomento universitário. Magnífico reitor Roberto, comigo, nós dávamos plantão num centro maravilhoso, né? Quando éramos plantonistas do Hospital do Servidor do Estado, com muito orgulho, né? Fazíamos isso de... né? Hoje em dia, uma consulta do SUS no ambulatório paga R$10, $2. Se nós atendermos 1.000 pacientes, a gente consegue angariar $2.000 para uma instituição. É extremamente insuficiente. Então, há que haver atenção para esses dados matemáticos para que a própria inteligência artificial e a nossa inteligência consiga dizer o seguinte, nós precisamos mudar o rumo dessas coisas. Nós não temos residência para todos e todos não estão interessados na residência médica. Não teremos especialistas de qualidade daqui a uns anos. E esse é um problema que eu acho que a gente precisa se debruçar nele. Parabéns, academia. Cadê Maurício Nunes lembrou um assunto que eu iria falar, mas tinha alongado um pouco, que é o financiamento. Muito obrigado. O senhor Giovanni vai pegar um avião. Obrigado, Thierry. O financiamento dos cursos de medicina, vamos falar de medicina, que levaram ao endividamento dos alunos e que levaram eles não poderem procurar residência, na realidade, enriqueceu os grandes grupos, porque teve grandes grupos, chegaram um momento que eles não estavam nem aí preocupados com o que cobrava, porque o aluno pegava o FIES, se endividava, entrava o dinheiro garantido na instituição, não tinha inadimplência. Isso foi uma beleza. Quer dizer, na realidade, isso que era para ser uma coisa supostamente social, foi o enriquecimento desses grandes grupos que nós mostramos aqui, se assistiu a quantidade de vagas. Então,
e volta. Então, assim, é um super business. Acadêmica Eliette Buscalar. Boa noite de novo. Eu estou profundamente satisfeita com a academia discutindo esse tipo de tema, porque eu tenho atualmente, quase à véspera da minha aposentadoria, eu estou numa preocupação enorme com a universidade pública, de verdade. Eu sou egressa da UFRJ, magnífico reitor, militei a vida inteira com dedicação exclusiva na UERJ, com exceção dos anos que eu fiz pós-doutorado na Suécia, que eu pedi demissão, inclusive. Agora, o que nós temos hoje, se a gente olha criticamente a universidade, a gente tem como grande patrimônio o fato de que os alunos que passam para a universidade pública são os melhores alunos, como Vossa Excelência colocou. Então, o último colocado que entrou na UERJ, na medicina, no vestibular desse ano, fez 94 em 100. Então, você pode fazer praticamente qualquer coisa com ele, que ele ou ela vão se sair bem. Agora, o que acontece conosco, que estamos do outro lado? Acontece uma coisa que é muito triste, eu acho, porque o Brasil, primeiro, ele nivela todas as pessoas, e só existe umas pessoas da universidade, só existe uma maneira de nivelar, que é por baixo. Ninguém nivela por cima, isso não existe como possibilidade. Então, o que acontece é que nós, professores, entramos na universidade e nós não temos nenhum incentivo, a não ser o nosso mesmo, para trabalhar mais, produzir mais. Se a gente não trabalhar nada, nem produzir nada, não acontece nada. Então, isso está profundamente errado. E eu estou muito preocupada, inclusive, com a UFRJ, que é a minha casa-mãe, quando eu vejo que professores resolvem fazer concurso para médicos porque ganham muito mais como médicos do que como professores. A situação é caótica. Os funcionários que entram na UERJ, a primeira coisa que eles perguntam, os técnicos administrativos, é quantas horas eles vão ter que trabalhar e se existe função gratificada. Realmente é uma situação absolutamente ingerenciável. E o que está me dando maior desespero, sinceramente, é o fato de que, quando eu era jovem, a maior orgulho nosso, quando jovens, era estudar em escola pública. E estudar em escola privada era digamos assim, um demérito. Quando a gente era bom aluno, a gente estudava em escola pública. Hoje, ninguém coloca mais filhos e netos, no meu caso, em escola pública. Então, se a gente continuar nesse sistema, eu acho que nós estamos caminhando para uma situação realmente muito séria. E eu peço desculpas para estar colocando isso, mas isso hoje é uma das grandes preocupações que eu tenho, porque a universidade pública, na minha opinião, é uma coisa fundamental, e eu acho que nós estamos caminhando para uma situação de insolvência, porque nós não temos nenhuma avaliação. Então, se a pessoa não fizer nada, nada lhe acontecerá, e aos 75 anos ela será obrigada a se aposentar compulsoriamente. Desculpem o desabafo. Acadêmica Eliette, muito bem. Acho que puxou aqui 3 assuntos que eu não vou resistir a falar. O primeiro, o Novelino sabe muito bem, Rossano provavelmente. Nos anos 80, quando a gente tinha um doente grave no consultório, caso difícil, no nosso caso seria uma derivação urinária complicada, tumor de bexiga invasivo. Falava, olha, meu amigo, você está no consultório, mas eu não tenho condição de te operar na Casa de São José, por exemplo, ou outro, porque não tem recurso suficiente. Eu vou conseguir para você no Hospital de Ipanema. Pô, mas no hospital, porque lá você vai ser bem operado, eu tenho condição de lhe operar lá e te tratar. Então, era essa a situação, era o top. Hoje mudou, o Hospital da Lagoa, você leva os casos complexos. Hoje não, você olha, aqui não vai dar para operar, porque
não tem um suporte pós-operatório, etc. A segunda coisa, o não acontece nada, né? É isso. Eu acho até que é mais, acontece com quem trabalha. Porque, por exemplo, hoje eu tenho 8 projetos da FAPERJ e 2 do CNPq. Se eu bobear na prestação de conta, é no meu patrimônio. E quem não faz nada não tem nenhuma dificuldade. Quem trabalha arruma problema no departamento, no conselho departamental. Esse cara é criador de casa, esse cara é saco. O outro que nunca apareceu vai lá dar uma aula, é uma beleza, porque ele é amigo de todo mundo, leva um bombonzinho para a secretária, em vez de a gente ficar cobrando. Então, assim, eu acho que não acontece nada, não é muito pior. Ele é deusado quem não faz nada. Bom, teria até casos para contar, mas não vou falar. E a avaliação, né? Eu fui 6 anos e meio coordenador da área cirúrgica da CAPES e o nosso lema lá da CAPES era o seguinte: avaliar para avançar. Se você não avalia, você não avança. E se a avaliação não tiver consequência, não adianta nada. A pós-graduação no Brasil é boa porque tem consequência. Se o curso está ruim, a gente fecha. O Alberto sabe disso. Eu vou fechar o curso da UFRJ. Fechei e reabriu com nota 4 e hoje está lá. Mas ele só melhorou porque foi avaliado, foi fechado. Senão teria até hoje aquele estilo. Então, assim, a avaliação é fundamental. A gente não tem nenhuma. Na pós-graduação tem. Nos Estados Unidos tem avaliação, mas não tem consequência. O sujeito manda dizer lá em Yale, ó, seu curso tal está uma porcaria, a nota, olha, tá bom, obrigado, e segue em frente, não acontece nada. Então, assim, internamente eles tentam melhorar, mas eu acho que a avaliação com consequência é fundamental. Faltam 3 minutos, eu vou lembrar o professor Medronho, que eu sempre encontro com ele, pô, Medronho, você deve ter enlouquecido lá. Ele falou, pô, quando eu era diretor da Faculdade de Medicina, eu enquadrei 3 sujeitos lá, quase que você foi linchado, né? Se o cara não trabalha e você cobra dele ou faz alguma coisa, aquilo é um corporativismo incrível. Eu tive um problema com uma doutoranda minha, que não estava funcionando, e eu cobrei. Ela foi na ouvidoria da UERJ, e a ouvidoria da UERJ me chamou. O senhor não pode fazer isso, o senhor está pensando o quê? E não sei o quê. Eu achei que eu ia ser expulso. Sabe, quase que eu fui pedir desculpa, a senhora, desculpa de não trabalhar, vou fazer sua tese, vou fazer suas coisas. É assim que está funcionando lá na nossa instituição. Então, por exemplo, eu estou me afastando depois de orientar 110 teses de mestrado e doutorado, eu estou fazendo uma ou outra aqui e ali, eu não estou mais fazendo questão de orientar ninguém. Só oriento porque eu quero continuar como pesquisador do CNPq, senão não orientar mais nada. Porque hoje o aluno vai na ouvidoria e a ouvidoria te cobra. Como é que você está botando ele para trabalhar? O que é isso? Então é a loucura das loucuras. Ainda é acusado de assédio. É, assédio moral. Eu fui acusado de assédio moral. Enfim, acho que o nosso, como disse o Maurício Nunes e a Eliette, foi uma beleza a gente fazer um simpósio só com acadêmico. Eu fiz questão de fazer só com acadêmico, até foi de última hora. A gente tem aqui as grandes cabeças pensantes, todos têm experiência enorme. Eu acho que a gente vai tirar, Alberto, você que é o Benjamin aqui dos titulares, a gente vai tirar um documento curto, né, sobre o que a gente discutiu hoje e eu agradeço demais a todos que colaboraram para que a nossa academia cumprisse a sua programação. Muito obrigado a todos, muito obrigado à assistência acadêmica, e dou a sessão por encerrada.